Ok. Bom, tá gravando, tá? Hoje a gente vai entrar na aula 11, a gente vai entrar na aula de sensoriamento remoto. Então, a gente, relembrando um pouquinho, a gente, nessa unidade 3 aí de aquisição de dados, nossa primeira aula a gente falou sobre o processo de aquisição, que ele é baseado em insumos de imagem, insumos de sensores remotos, né? E aí, a partir desses insumos, que a gente vai extrair a informação. E como é que a gente extrai essa informação? Como é que são esses insumos? A gente vai começar a discutir isso hoje, aqui nessa aula de sensoriamento remoto. Depois a gente vai ter uma aula sobre processamento digital de imagem e uma aula prática sobre processamento digital de imagem. Tá? Na aula de hoje, no finalzinho da aula, né, depois a gente vê essa parte teórica aqui dos slides, eu vou abrir o QGIS, vou começar a apresentar um pouquinho o QGIS e vou mostrar algumas coisas que a gente viu na aula hoje no QGIS. Então vamos começar. Sensoriamento remoto. A gente viu naquela aula de aquisição de dados uma questão associada à imagem satélite, que era esse exemplo que a gente chegou a comentar naquela aula, né, em que tendo duas imagens obtidas por dois sensores diferentes, porque que a gente tinha resultados diferentes, né? Então, eu tenho aqui um sensor, né, parte de cima aqui, em que eu tenho toda a vegetação em verde, né, e no sensor de baixo a vegetação está em vermelho, da mesma área, sendo que uma área que antes aparecia em verde não está aparecendo em vermelho. Por que que isso ocorre? Né? A gente chegou a debater isso na aula passada e uma das questões era que essa grama dentro desse estado era uma grama sintética, né? Era uma grama não natural e, por consequência, a resposta, ou seja, no momento que a gente capta a informação por um determinado sensor, ela não tem a mesma resposta do que uma vegetação normal, uma vegetação natural. Né? Então, dependendo do sensor, dependendo do sensor que a gente tiver na plataforma que estiver sendo usado, eu tenho respostas diferentes para elementos que compõem o espaço. Lembrando que no geoprocessamento a gente está trabalhando com dado geoespacial, aquele dado que é localizado sobre o espaço geográfico. Né? É aquele dado, né, que representa um elemento, um fenômeno daquele espaço. Então, eu tenho que olhar esse espaço e retirar essas informações, né, para que eu possa analisar no geoprocessamento e gerar a informação necessária para a aplicação que eu tiver para um processo decisório, para teste de uma hipótese e assim por diante. Né? Então, eu preciso coletar essa informação. Então, sensores remotos, né, o sensoriamento remoto que a gente vai ver, ele vai se utilizar desse conjunto de informações, conjunto de dados que são coletados pelos sensores, de modo que ele possa identificar esses elementos, identificar fenômenos que ocorrem no espaço. Tá? Como é que isso funciona? A gente viu também na aula de aquisição de dados que um dos principais não, a gente possui um sensor, a gente possui sensores remotos, e um que é muito parecido com esses sensores, ou seja, são sensores que coletam esse dado, processam e formam essa imagem, é o olho humano. Né? O olho humano é um sensor e ele é remoto. Por que que ele é remoto? Porque ele não precisa de contato com o objeto para que ele possa coletar os dados. Né? Então, se a gente pensar desta forma, né, como um sensor, o olho humano, ao ver uma vegetação, vamos trabalhar com aquele exemplo da imagem do slide anterior, ele vê dentro de um espectro, a gente vai detalhar um pouquinho também o espectro eletromagnético, ele vê dentro de uma área que a gente chama de área do visível, a área que o olho humano consegue captar, né, a energia refletida nesse objeto. A gente falou um pouquinho na outra aula também. Se eu chegar aqui, vamos ver se eu funcionar aqui direitinho. Se eu chegar aqui e apagar a luz, ou seja, eu vou ficar só com a luz do monitor, né, eu não tenho essa. Agora está ajeitando aqui, a imagem está voltando um pouquinho. Eu não tenho. Olha aqui, ver se mudar. Não. Eu não tenho aquela fonte de energia que é a lâmpada, né?
refletindo no objeto e meu olho percebendo essa energia que é refletida no objeto. Eu capto essa informação. Mas eu só consigo captar a partir da luz visível, sendo só dessa faixa do espectro eletromagnético. Tá? Então, quando eu olho uma vegetação, eu vou ter no campo verde, né, uma maior intensidade, uma maior reflectância. Tá? A gente vai ver isso também com mais detalhe, maior reflectância, ou seja, o comprimento de onda da luz verde, ela reflete muito mais do que os dois comprimentos de ondas do azul e do vermelho. Como ela reflete muito mais, o meu olho capta com mais intensidade esse verde, essa luz verde sendo refletida, por isso que ele tem uma tonalidade verde. Né? Só que eu posso ter sensores que captam energia refletida ao longo do espectro eletromagnético. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, então, essa mesma vegetação aqui, né, ela, o infravermelho capta uma reflectância muito maior ainda do que o verde do visível. Por isso que naquela imagem que a gente viu, né, anteriormente, ou seja, essa imagem aqui, no infravermelho ele estava bem destacado em relação aos outros. Por quê? Eu tenho uma reflectância maior. Eu consigo perceber mais essa reflectância, isso tem um registro maior nessa parte, né, do infravermelho. Já aquela grama sintética, o que acontece? Ela tem uma absorção, né, uma reflectância, né, a luz reflete na grama no espectro visível muito parecido com a vegetação, só que quando entra no infravermelho, ela vai lá embaixo, ou seja, ela tem baixa reflectância. Então, por isso que ela se destaca, ela tem uma diferença na hora que você olha aquela imagem processada, na hora que você olha a imagem separada, ou seja, visível, do infravermelho, você vê diferença. Tá? Então, isso são fontes de dados para que a gente possa coletar da melhor forma possível. Eu quero coletar uma vegetação. Eu vou usar sensores que captam melhor dentro do espectro eletromagnético. Tá? Então, isso é uma questão que é muito importante. Então, quando a gente está trabalhando sensoriamento remoto, a gente não está trabalhando pegando a imagem, olhando ela, né? A gente fala, aqui é uma vegetação. Não, a gente está olhando essas informações de reflectância que o sensor capta, a gente está processando esses dados, e aí sim, a partir desse processamento, dessa análise, desses estudos em relação às respostas que cada elemento dá ao longo das imagens, ao longo das imagens, não, ao longo do espectro eletromagnético, eu vou processar e aí sim eu vou gerar uma imagem mais adequada, né? Ou mesmo apenas de fundo, mas eu vou conseguir extrair a feição da melhor forma possível. Tá? Outras variações você consegue ver também. Ou seja, aqui o que a gente tem? A gente tem três tipos da mesma folha, né? Uma sadia, uma sob estresse e uma morta já. Então eu tenho respostas diferentes também. Então essas respostas eu consigo também, dentro do conjunto de imagens, analisar essa imagem e saber aonde eu tenho vegetação que está sadia, vegetação que está sob estresse, vegetação morta, baseado na resposta espectral. Não é no olhar, não é eu pegar a imagem e olhar ela, aqui está muito ruim. Não é isso. Eu faço a partir de processamento da análise dessas respostas espectrais. Aquela imagem bonitinha que a gente vê, coloridinha, ela é só uma forma de você visualizar aquela imagem, mas o processamento está diretamente dentro das análises dessas reflectâncias. Como é que isso funciona? Uma imagem, ela funciona como uma imagem satélite, ela funciona como qualquer imagem. Né? Se você tirar uma fotografia, se você for dando zoom nessa fotografia, você vai ver que essa fotografia ela é formada por um conjunto de células, vários quadradinhos. Cada quadradinho tem uma cor. Quando você efetivamente afasta, né, de uma forma mais geral, você consegue visualizar a imagem de uma forma melhor, entender melhor, porque se você vai dando muito zoom,
você não entende o que é isso aqui. Então, aqui é um exemplo, ou seja, eu tenho uma imagem do espectro do azul de uma determinada região, tá? E essa imagem é formada por esse conjunto de pixels e cada pixel tem um valor dessa resposta espectral. O que você vai fazer é processar esses valores, né? É, já tendo alguns parâmetros já conhecidos, né, que se refere a como cada elemento que ocorre na natureza tem uma resposta espectral, ou próxima, ou uma ideia de como ele se comporta, você vai analisar esses resultados e a partir da análise desses resultados você vai extrair informação. Eu posso fazer análise com combinação de bandas ou as bandas simples, ou seja, olhar só a resposta do azul. Eu sei que alguns elementos têm uma resposta melhor na banda, né, da luz visível azul, outros da verde, outros da vermelha. Então, há aquela imagem que a gente viu normalmente colorida, bonita, né? Onde a gente vê a vegetação em verde, outras informações e tudo. Ela é uma combinação dessas três bandas, né? É como se você pensasse numa impressora, né? Em que ela vai jogar tinta, tanto vermelha quanto verde, quanto azul, para formar uma imagem. Em alguns lugares ela joga mais tinta, ela vai jogar mais tinta azul, em outros lugares ela não vai jogar nem tinta azul, né? Em outros ela vai jogar um pouco mais de verde, mais de vermelho, e nessa combinação você tem uma imagem, né? A partir desta combinação dessas três bandas, você vai ter uma imagem que a gente está próxima da luz visível, está próxima do que é quando do olho humano. Por quê? Porque o olho humano trabalha também nessa faixa do espectro eletromagnético. Tá? Então, quando você pega uma imagem, essa imagem ela é formada por três bandas ou três partes que o sensor vai captar dessas faixas do espectro eletromagnético. Só que eu tenho sensores que pegam além, como a gente falou, né? Eu pego também o infravermelho. Então, além dessas três, eu tenho também coleta informações do infravermelho. Repara que essa imagem do infravermelho ela está diferente das outras, ela está dando ela está dando um pouco de destaque a essa região, que está com bastante destaque aqui, né, nas outras três, com mais destaque em outras, né, aqui ó, com bastante destaque. Está mais escuro, aqui está mais claro. Né? E o que eu posso é fazer a mesma coisa, eu posso combinar essa imagem infravermelha com as outras bandas. Normalmente eu tenho combinação de três em três bandas. Então, eu vou excluir uma dessas bandas. Ou seja, como é que eu somo isso tudo? Eu vou escolher o azul e vou colocar o infravermelho nessa combinação. Quando eu faço essa combinação, repara que eu tenho aqui uma resposta diferente. Eu vou voltar lá naquela, né? Verdinho aqui, todo bonitinho. Eu vou ter uma resposta diferente, mas eu vou ter mais uma um destaque maior, mais efetivo, não elementos que são verdes, serem verdes, mas elementos que são com característica para a vegetação, que o infravermelho está me mostrando. Tá? Então, esse é a composição das imagens. Tá? É uma composição numérica de uma matriz de linha e coluna, em cada informação de cada uma dessas células é o resultado da resposta, né, da reflectância de uma dessas faixas do espectro que o sensor capta e registra nessas células. Ok? Tudo bem? Alguma pergunta? Ok? Ok. Então, algumas aplicações em relação a isso. Né? Então, aqui eu tenho uma imagem, e aí há uma questão de uma aplicação muito interessante. Quando o uso das imagens satélites é as revisitas que o sensor faz, né? O sensor dentro da plataforma. Né? Então eu tenho um satélite que passa nessa região e ele passa de tempos em tempos nessa mesma região, captando imagens desta mesma região. Então eu posso ter processos de eu posso monitorar essa região pelo que está acontecendo de mudança. E aqui um exemplo em relação a áreas plantadas. Então, eu tenho aqui áreas, né? A gente, no processamento, na identificação de imagens, a gente também identifica muito áreas com ação humana quando você tem muito desenho geométrico. Tá? Então, você tem áreas aqui que são destinadas à plantação.
Né? E aí você pega, opa, então vamos dar uma olhada nessas áreas aqui, ó. Tem uma área aqui que está totalmente plantada, ou o solo exposto para plantação, tá? Eu tenho áreas aqui que não tem solo exposto, aqui tem uma outra também, ó, solo completamente pronto para receber uma plantação. Eu tenho áreas aqui que não estão, ou se aqui ainda é vegetação original, tá? Aqui é uma área também, uma área metade. E nesta época, e como é que fica tanto tempo depois, ou seja, uma cena de um ano depois, 6 meses, 3 meses, um mês, uma semana, como é que isso se encontra, né? Então você vê que há mudanças nesse formato aqui, ó, né? Que você pode quantificar. Olha aqui, ó, que está começando a ser plantado. Aqui também, aqui diminuiu a área de solo exposto mais plantação. Aqui também, aqui também. Isso é uma possibilidade para o uso de imagens de satélite para algumas pesquisas agropecuárias. Qual é a área plantada de um determinado município? Veja, eu questionar isso, eu levar isso numa questão para o informante daquela propriedade ele falar, eu posso tirar essas informações através de imagem. Qual era plantada no início, qual era plantada no final do ano, ou em períodos específicos. Qual tipo de plantação? É possível também identificar alguns tipos de plantação. Por quê? Porque dependendo da resposta espectral que aquele elemento dá. Então você faz um estudo, você treina, que a gente chama, né, de treinamento de máquina, né, para que você possa sair, a partir de um conjunto de imagens, respostas o mais próximo possível da realidade. Né? Então, o que a gente está falando aí no Learning Machine, de você efetivamente automatizar ao máximo esse processo. Então, você vai ter imagens em diferentes bandas, que eu estou dando um exemplo, né, do visível, azul, verde, vermelho e infravermelho. Eu tenho naquele mesmo local respostas diferentes, né, de cada uma dessas bandas, que se eu treino, eu sei que, olha, ali onde tem aquela célula, aquilo ali é um determinado tipo de uma plantação. Então, ao longo de toda aquela plantação, eu percebo que eu tenho o mesmo resultado. Eu vou treinar a máquina para que ela identifique esses resultados semelhantes em outras áreas, não só para cada pixel, mas também para os pixels vizinhos. Tá? Então, quando não só eu tenho aqui um resultado espectral no azul num valor de 115 da reflectância, mas também de como se comporta a vizinhança, os pixels vizinhos desse. Então, eu crio todo um treinamento, todo um banco de dados, né, que vai dizer, na hora de processar as imagens, o seguinte: olha, se você encontrar células na banda tal, na banda azul, verde, vermelha e infravermelha, com esses resultados e com esta vizinhança, a probabilidade de ser um tipo de cultivo é alta para esse tipo de cultivo. Se você achar outro, você vai treinando a máquina. Né? Você sabe, em alguns lugares, a plantação, e você sabe o resultado que tem, e você treina para que ela ache isso em outras áreas. Ok? Então, dentro desse início em que a gente entendeu que eu tenho, que o sensor que a plataforma leva, que o satélite leva, ele pode olhar em diferentes faixas do espectro e pegar um conjunto diferente de informações para aquele mesmo local, né? E um conjunto diferente de dados naquele mesmo local para que eu possa processar esses dados e gerar a informação necessária para entender que elemento é aquele, que fenômeno está ocorrendo ali, né? Treinando esses resultados, esse processamento dessas imagens. Tá? Isso é o que a gente está falando de sensoramento remoto, né? Que é uma técnica que pode ser, né, uma tecnologia, uma técnica que você usa, que pode ser definido como uma maneira ampla, né, de uma maneira ampla, como sendo a forma de obter informações de um objeto ou alvo, não importa, sem que haja o contato físico com o mesmo. Então, eu vou pegar o conjunto de dados daquele objeto sem que eu precise ter contato com ele. Tá? Essas informações elas vão ser obtidas através, né, da radiação eletromagnética que vai ser gerada por uma determinada fonte, seja o Sol, né, seja o próprio calor da Terra, ou outras fontes artificiais, é o caso do radar, em que ele manda um sinal, esse sinal é refletido e o sensor capta esse sinal refletido. Então, o que a gente tem no sensoriamento remoto é a captura desses dados
de forma remota através de um sensor que vai captar a radiação eletromagnética que é gerada por uma fonte natural ou artificial que reflete nesse objeto e o sensor capta. Tá ok? Um desenho para a gente identificar bem isso. Então, eu tenho aqui vários elementos que compõem, né, aquele espaço. O que a gente quer é estudar esse espaço, a gente quer saber como é que é a área de ocupação, aonde tem área de ocupação, aonde tem área ainda preservada, onde você tem área de baixa ou alta densidade de ocupação, contar tipos de edificação diferentes. Então, né, uma edificação que tem uma característica mais de domicílio, mais de industrial, o tipo de solo que tem ali, eu posso ter várias aplicações em relação a isso. Então, eu tenho uma fonte de energia que vai ser gerada, ela gera, ela vai refletir nesse elemento, nesse alvo, nesse objeto. O sensor vai captar isso. Ele vai captar isso, vai processar e vai devolver, né, para a base de coleta de dados. Então, você tem vários pontos ao longo da superfície terrestre, são as antenas que recebem. Né? Cachoeira Paulista é um local que recebe informações do INPE, né, dos satélites como Landsat e outros, que recebem informações para o INPE, é uma base do INPE, desses satélites que ficam imaginando a superfície terrestre. Eles têm uma memória, essa memória enche, eles têm que descarregar, e eles descarregam nesses pontos, nessas estações de recepção. Uma delas mais próxima é em Cachoeira Paulista, em São Paulo. Né? Então, essa fonte, essa radiação eletromagnética, né, é definida sendo uma forma de energia que se move com a velocidade da luz, né, em forma de ondas, né, ou de partículas, mas a gente vai trabalhar como se ela fosse uma onda, e essa onda ela vai ter, dependendo do quanto ela é refletida na superfície, de que parte do espectro eletromagnético ela é gerada, né, e ele reflete, o sensor capta, então o sensor vai captar baseado, né, ou no comprimento de onda ou na frequência, ou seja, quantos comprimentos de onda passam por um determinado tempo, quantas quantidades de onda passam por um determinado tempo, um ponto específico. Então, essa variação entre os comprimentos de onda que o espectro eletromagnético tem, que é refletido nos objetos e o sensor capta, é o que a gente vai trabalhar para extrair essa informação. Né? Vamos ver com detalhes esse espectro eletromagnético. Ele é uma cama de, de tipos de energia. Né? Então, a gente viu ali no início, né, a luz visível, que é uma faixa muito pequenininha, que é definida pelo comprimento de onda, então é uma faixa de comprimento de onda pequena, né? E tem desde o azul, verde e o vermelho. Claro, você tem as combinações, conforme você vai variando, você vai fazendo processos de migração. Isso tudo o sensor capta e vai registrando. Essa faixa pequena do luz visível, a gente tem uma faixa logo seguida aqui do infravermelho, você tem as ondas de rádio, radar, TV, FM, AM, que são os comprimentos de ondas que são transmitidos, ultravioleta, raio-x, raio-gama, então você tem uma infinidade de faixas do espectro eletromagnético para diferentes tipos de energia eletromagnética. Tá? Para o caso do sensoriamento remoto, para esses sensores que a gente vai utilizar para extrair informação, a gente vai trabalhar com algumas faixas. Primeira faixa que a gente chama ótica, né? Que são os sensores óticos que captam nessa faixa, desde o visível até parte do infravermelho. Tá? Então, aqui só um pequeno detalhe desse comprimento de onda. Então, a gente está falando aí de 0,3 vezes 10 elevado a menos 6 metros até 15 vezes 10 elevado a menos 6 metros de comprimento de onda, né? Em que você tem, né, o que o olho humano capta em mais parte do infravermelho. Tá? Quando a gente fala em fotografia, né, os sensores de fotografia, eles trabalham numa faixa que vai desse 0,3 até 0,9, né, que as câmeras trabalham na captura né, dessa comprimento de onda, desses comprimentos de onda. Tá?
ainda dentro do visível. Você tem também os termais, são aqueles que captam esse comprimento, a gente chama termal, que captam dentro desse comprimento de onda algumas questões relacionadas à parte mais forte de absorção de umidade daquele elemento. Tá? Dentro também disso, eu tenho uma diferença entre o que é refletido, o que é emitido. Tá? Então, são elementos que são emitidos pelo, pelo próprio elemento, ele emite também energia como calor, né? E aqueles que são refletidos, ou seja, eu vou captar essa reflectância, o que bate no objeto e reflete. A gente vai, né, detalhar isso também. E, ao mesmo tempo, eu tenho subdivisões do infravermelho. Né? Então, isso aqui é a massa de possibilidades de comprimentos de onda que eu posso trabalhar para extrair informação. Tá? E mais a parte do radar, a gente vai ver também, que são aqueles que a gente chama de sensores ativos, não sensores passivos, não aqueles que recebem uma radiação. Né? São aqueles que geram e vão captar o quanto refletido dessa energia que ele gera. Tá? O fluxo da radiação na matriz eletromagnética, ao se propagar, né, pelo espaço, atinge uma superfície, atinge um alvo, né, um objeto, né, e esse objeto, essa energia é refletida, pode ser absorvida ou reemitida, ou seja, eu posso refletir, pum, bater, absorver, ele vai absorver, ele não vai refletir nada, então o sensor não pega nada naquela região. Um alvo que não tem resposta espectral, porque o fluxo da radiação eletromagnética simplesmente foi absorvido pelo elemento. A gente vai ver um gráfico para isso também. Ou ele reemite esse, essa imagem, mudando muito o seu comprimento de onda. Tá? Toda essa questão vai depender das propriedades físico-químicas dos elementos. Então, como a gente viu lá na folha de Enel, aquela folha viva, em bom estado, ou aquela que já está muito na fase final, essa propriedade físico-química também alteram essa reflectância e isso o sensor vai captar. Tá? E aí, com essas alterações da reflectância, que a gente consegue identificar as características. Tá? Muitos dos elementos ele já têm algumas questões padronizadas de resposta no espectro eletromagnético. Então, aqui a vegetação, como a gente viu, ele tem uma resposta muito alta no campo do infravermelho, principalmente no infravermelho próximo. Você vai ter a questão do solo, mas no infravermelho médio. Então, se você quer entender melhor o tipo de solo, como o solo se encontra, né, quais são as características que aquele solo tem, está mais na faixa do infravermelho médio. A água é bem no início, depois disso você não capta mais, ou seja, é absorvida, esses comprimentos de onda são absorvidos e não tem reflectância. Então, também serve. Quando você sabe alguma questão, quando não tem reflectância nenhuma, você tem uma probabilidade muito de ser água por essa característica que a água tem. Tá? Então vamos ver como é que isso funciona no gráfico. Então, eu imagino, eu tenho aqui um solo, uma camada fina aqui do solo, uma camada mais densa, e eu tenho elementos que estão, né, que eu tenho uma cobertura da Terra aqui. Né? Então, como é que vai funcionar? Eu vou ter vários fluxos, né, de energia incidentes que vão vir do Sol e eles vão incidir nesse espaço. Alguns desses fluxos, eles vão ser aqui, ó, eles vão ser absorvidos por essa primeira camada e não vão refletir. Outros vão refletir. Esse fluxo que é refletido é captado pelo sensor. Então, o sensor vai captar essa informação que está nessa cobertura aqui da Terra. Ele não vai captar essa aqui. Por quê? Porque aquele elemento ali ele não refletiu, ele absorveu e não refletiu aquele comprimento de onda. Tá? No caso aqui, ele nem absorveu. A gente está no exemplo aqui, alguns ele passa direto para aquele elemento e ele vai refletir no elemento embaixo. Então, eu vou ter essa informação deste elemento,
eu vou ter a informação desse outro que está abaixo dessa cobertura aqui, que pode ser uma cobertura vegetal, um tipo de cobertura. Então, ele passou, ele foi só refletir nessa segunda camada aqui. E aí o sensor vai pegar essas duas aqui, claro, não é assim que funciona, mas para a gente ter uma ideia, se fosse cada um pixel aqui, ele vai pegar e vai guardar essa informação aqui da reflectância desse objeto aqui. Tá? Alguns outros do lado, esse mesmo elemento, ele é absorvido, então ele para por aí, não tem resultado nenhum. Outros, ele passa direto e também é absorvido pela última camada, e houve outros, mesmo na camada mais baixa, ele reflete. Então, eu vou ter aqui, se for essa imagem, ele vai ter informações sobre essa cobertura aqui, sobre esse objeto que está sobre a superfície. Ela vai ter informações sobre este elemento aqui, para esse comprimento de onda. Tá? Para esse elemento que está aqui abaixo do solo. Aqui ele não vai ter informação nenhuma, ele só vai ter uma outra informação aqui, de um outro elemento que está sobre a superfície, né, que captou naquele comprimento de onda. Claro que eu estou fazendo um exemplo aqui, né, exagerando algumas questões, para a gente entender qual é a lógica de funcionamento das imagens que são geradas por os sensores. Tá? Ele vai captar os comprimentos de ondas que são refletidos por esses objetos. Tá? Os que não são absorvidos, ele não vai pegar nada. Ok? Tudo bem? Posso continuar? Ok? Beleza. Vamos lá. Só que a gente nem tudo funciona perfeitamente. Por que nem tudo funciona perfeitamente? Porque a gente tem alguns elementos na atmosfera que podem influenciar. Exemplo. Aqui está funcionando legal, né? A fonte de energia nesse objeto aqui. Refletiu, o sensor pegou. Perfeito. Mas se eu tiver isso aqui, se eu tiver uma nuvem, claro que eu estou aqui fazendo como se fosse um feixe só, mas são vários feixes, ela vai bloquear, ou seja, essa energia aqui ela vai ser refletida na nuvem e ela não vai pegar, né, a informação do elemento que estava aqui. Então o satélite não pega nada. O que ele vai pegar é a reflectância da nuvem. Certo? Da mesma, ou isso ocorre, né, dessa forma, ou ao contrário. O elemento é refletido, tá? Só que aí ele é bloqueado, a reflectância que é bloqueada. Então, eu não tenho informação sobre essa região, por quê? Porque eu tenho efetivamente uma nuvem em cima, né? Por que, que a nuvem atrapalha? Exatamente por isso que ela vai bloquear essa imagem, vai bloquear o fluxo de energia, que ou não vai chegar no objeto, vai refletir direto na nuvem, ou ele vai bloquear a resposta espectral do elemento que é aquele fluxo refletido. Tá? Aqui é um exemplo. Ó. Eu tenho aqui várias nuvens que estão nesta região, com consequência, cobrem ou atrapalham muito o processo de interpretação, de classificação dos elementos que estão naquele espaço que eu preciso coletar. Né? Eu sempre faço, acho que eu já fiz aqui com vocês uma analogia em relação ao informante, né, no questionário domiciliar. Então, a nuvem, desculpa, a imagem é o informante. Tá? É, então, para aquela região, é como se eu tivesse cada pixel da nuvem um informante. Né? E eu vou ter uma quantidade de nuvens que vão atrapalhar esses informantes, eu não vou conseguir chegar nesse informante. Né? Em alguns casos, eu consigo suprir isso, em outros, não. Então, eu tenho existem especificações para você aceitar ou não uma imagem pelo percentual de nuvens que estão sobre ela. Senão, não vou conseguir interpretar de uma forma fidedigna o que está ali. Tá? É a mesma questão do informante. Eu tenho que ter uma quantidade de domicílios visitados, de informantes, para que eu tenha um valor estatístico daquele questionário significativo para aquela região. É a mesma coisa aqui. Tá? Claro, aqui essa cena não está muito ruim,
mas às vezes você tem, né, as nuvens localizadas numa determinada região. Então, o que que você pode fazer? Como você tem satélites que passam não várias vezes, mas ele tem uma repassagem muito rápida, ele passa hoje, passa amanhã, de todo dia, passa de 2 em 2 dias, você pode ver na imagem seguinte se aquela área tem nuvem, está sem nuvem. E aí você faz uma combinação das duas imagens. Como se você estivesse recortando, ó, recorto um pedaço dessa imagem, tiro, pego daquela outra que não tem nuvem, encaixo ali e monto. Pô, claro, uma variação temporal que seja aceitável. Não dá para eu pegar assim, e hoje está com muita nuvem, aí eu vou pegar uma imagem de 1980. Não é isso. Eu tenho especificações, eu sei para que elemento eu estou tentando extrair informação, né? Uma ideia de qual é o impacto, né, de uma época geológica da mudança daquele elemento. Tá? E época geológica eu exagerei um pouco, né, de um período que eu sei que existe mudança naquele espaço. Tá? O que, que a gente pode tentar solucionar com isso? Achar comprimentos de ondas que não são refletidos pela nuvem, ou que a nuvem não deixa, que eu passo direto, vamos dizer assim. O comprimento de onda vem, reflete na nuvem. Eu não quero isso, eu quero que aquele comprimento de onda passe pela nuvem. Tá? E aí você tem uma faixa que a gente vai não, a gente vai usar, né, o comprimento chamado radar, em que esse comprimento de onda ele passa direto pelas nuvens. Só que é uma faixa do eletromagnético que não é gerada pela energia solar, não é gerado pelo Sol. Eu tenho que gerar esse comprimento de onda. Né? Então, da mesma forma que se usa radar na aviação. Né? Então, se eu quero saber se aquele avião está chegando, ou está longe, ou está perto, eu tenho uma antena de radar que manda um sinal, aquele sinal é refletido no objeto e volta. Ao fazer esse ida e volta, eu vou conseguir medir a distância. Né? Então é com essa lógica que vai se trabalhar, só que eu vou inverter. Eu vou botar esse sensor num satélite, essa energia vai ser, nesse comprimento de onda, vai bater no terreno, ele vai ser refletido. Eu não preciso calcular a distância, eu preciso saber qual a alteração no comprimento de onda que sofreu pela né, a reflectância daquele objeto, a variação de angular, para registrar isso na imagem. E eu vou ter o que a gente chama de imagens de radar. Não são imagens tão naturais, vamos pensar assim, né, como aquelas primeiras em que você vê verde, né, a vegetação, você tem algumas coisas. Não, ela é bem tons de cinza, ela é mais difícil de interpretação visual, mas ela facilita muito, porque em alguns casos, principalmente se a gente pensar aí na região amazônica, na região, desculpa, litoral do Nordeste, que tem muita nuvem, ela é muito utilizada, ela pode ser muito utilizada para isso também. Outra questão é que esse comprimento de onda ele também passa pela vegetação. Então, em alguns lugares, para eu saber como é que é o solo, ou mesmo para saber a hidrografia, porque às vezes eu tenho uma hidrografia, né, mas eu tenho uma vegetação que cobre essa hidrografia. Ou seja, nas margens do rio tem uma vegetação maior, ele cobre. Então, eu não tenho certeza por onde está passando o rio. Então, também com essas imagens que o comprimento de onda passa por essa vegetação e chega no solo, eu tenho uma visão melhor, né, é, dos elementos da hidrografia, eu uso bastante para hidrografia, se usa bastante para hidrografia, para alguns elementos que você consegue tirar, ver efetivamente o formato né, da morfologia através dessas imagens de radar. Isso é muito usado também na Amazônia. Eu não sei se vocês já ouviram falar, teve na década de, não sei se foi na década de 60 que começou, o projeto chamado RADAM, que era um projeto de radiografia da Amazônia, né, onde o projeto Radar da Amazônia, perdão, em que foi feito esse projeto para que você pudesse mapear aquela região, que era uma região que não tinha mapeamento, né, porque era muita vegetação, muito, uma estrutura logística difícil, então se começou a aplicar radar aqui no Brasil nesse projeto, depois ele virou o chamado projeto Radar Brasil, em que mapeou todo o país
geologia, geomorfologia, vegetação, solos, a partir dessas imagens de radar. Depois o projeto Adão foi incorporado pelo IBGE e esse mapeamento continua. O IBGE disponibiliza informações de geologia, geomorfologia, solos e vegetação de todo o território nacional, tá? Usando sensores, usando processamento de imagem. Ok? Tudo bem? Bom, mas eu posso ter sensores que captam respostas espectrais diferentes, mas eu posso ter imagens diferentes. Vamos ver alguns exemplos aqui de imagens comuns. Isso aqui é uma imagem formada por tons de cinza, tá? Com vários tons de cinza. Essa é a mesma imagem, vou botar metade dela, formada por só dois tons de cinza, ou branco ou preto. É uma imagem binária, ou seja, ela só tem ou é branco ou é preto. Tá? A imagem do lado eu posso ter o quê? Um conjunto de tons de cinza, do branco até o preto. Tá? E isso também vai influir na qualidade da imagem do satélite. Tá? Então eu tenho aqui uma imagem com 2 tons de cinza apenas e eu tenho uma imagem com 256 tons de cinza. Quanto maior a capacidade de perceber variações, certo? Melhor essa resolução. Então eu tenho satélites de 8 bits, são de imagens de 8 bits, satélites que só falam imagens de 8 bits significa que eu posso ter para cada banda 256 tons de cinza naquela banda, tá? Então eu vou ter eu vou conseguir identificar não 256 elementos, mas eu vou conseguir identificar 256 variações dentro daquela banda. Você pode ter elementos que têm a mesma variação. E aí eu vou aumentando tudo, né? 16 bits, 10 bits, então tudo 10 elevado a 2, 16 elevado a 2, 2 aqui, 2 bits só, ou seja, só o resultado de 1 bit, perdão. É sim ou não, ok? Isso é uma forma de compor a imagem. Tá? A outra forma de compor a imagem, ou seja, isso aqui eu tenho uma imagem, repara que a metade dessa imagem ficou com uma qualidade menor. Né? Eu tenho, o que é isso? É o tamanho daquela célula. O tamanho da célula também vai afetar a qualidade da imagem. Né? Repara a metade da... Né? Eu tenho uma mudança ali. Por quê? Porque eu tenho uma célula em que o pixel tem, né? Aquela célula tem uma imagem que o pixel tem 0,57 milímetros e eu tenho uma outra metade, uma imagem que tem um pixel de 3,53 milímetros. Então é como se eu tivesse menor, eu tenho uma menor área, eu tenho mais pixels, eu vou conseguir delinear melhor, né? Se a gente for pensar aqui, né, o contorno aqui do ombro, eu vou conseguir delinear melhor esse contorno, por quê? Porque eu tenho pixels menores que vão me permitir isso. Aqui eu vou ter pixels maiores que não me permitem uma nitidez aqui na mão, essa mão, nitidez diferente. Isso tudo compõe esse processo. Então, não só a capacidade, né, da gente olhar em que faixa do espectro eletromagnético se encontra, né, que eu vou usar, o tamanho do pixel que a gente viu e quanto eu consigo perceber dentro dessas faixas de variação que a gente viu, né, nessa outra imagem aqui. Então, eu tenho toda uma composição, a gente vai ver essa composição. Tá? Então, a qualidade de imagem ela está associada à resolução e a gente vai trabalhar com 4 tipos de resolução. A resolução espacial, a resolução espectral, a radiométrica e a temporal. A única que não é uma resolução do sensor é a 4. Essa é uma resolução que a gente chama da plataforma. Tá? A gente vai ver por que é da plataforma e não do sensor. Tá? A resolução espacial, né? É a capacidade do sensor. Qual é a capacidade do sensor em enxergar objetos na superfície? Ou seja, se eu tenho um objeto muito pequeno, se eu tenho uma resolução espacial alta, eu vou conseguir perceber ele. Por quê? Porque o tamanho do pixel vai ser muito pequeno. Se eu tenho um objeto de 2 por 2 metros num pixel de 100 metros, eu não percebo aquele 2 por 2 metros.
Ele vai pegar naquela área, né, de 200 metros por 200, qual elemento tem a melhor resposta espectral. Que é muito pequenininho, quase não vai aparecer. Quase não vai aparecer. Né? Então, quanto menor o objeto possível de ser visto, né? Quanto menor o objeto vai ser possível de ser visto, maior é a resolução espacial. Tá? E isso é determinado pelo que a gente chama do campo instantâneo de visada. Ou seja, né, o quanto aquele satélite tem de abertura para coletar essa informação. Tem um exemplo, eu estou, né, fazendo um avião, o quanto ele tem de abertura para que ele possa pegar essas faixas. Né? E aí, por consequência, dividir isso em vários é, pixels, que formam a imagem pelo tamanho da imagem. Tá? Aqui é um exemplo, a mesma região, vários tamanhos de pixels. Então, essa aqui de meio por meio metro, ou seja, 50 por 50 centímetros, ela foi formada por pixels de 50 em 50 centímetros. Então, eu vou conseguir ver elementos menores do que 1 metro. Certo? Essa outro extremo é formada por 20 em 20. Eu já não consigo perceber quase nada, eu só vou conseguir ter uma visão apenas mais geral daquele espaço e não detalhado. Então, dependendo do que você vai trabalhar, então é preciso aqui identificar essas edificações. Pode ser que com essa imagem seja suficiente para identificar, mas para eu definir o contorno, eu vou ter que ter uma imagem com uma maior qualidade, uma maior resolução espacial. Quanto maior a resolução espacial, menor é o pixel e menor vai ser o elemento possível de ser identificado. Tá? Aqui um outro exemplo ó, de uma imagem Landsat, aqui do Rio de Janeiro, com resolução de 15 metros. Aí eu botei FFPAN e 30 no multispectral. O que é isso? O PAN é quando você olha banda por banda e multispectral é quando você soma todas as bandas. Então, nesse processo de você juntar as bandas todas, você perde algumas questões, né? Um sensor na composição, mas por banda é em 15 metros, ou seja, no pancromático. Tá? No multispectral, se a vez de todos os sensores, ela cai para 30 metros de resolução. Então você vê, eu não vou conseguir nessa resolução aqui ver as edificações, eu não consigo fazer isso, mas eu consigo ter algumas informações genéricas, ou seja, a área urbana, eu vou conseguir identificar onde eu tenho área edificada, área urbana não, perdão, onde eu tenho área edificada, onde eu não tenho, como questão de vegetação, aonde eu posso ter inícios, né, de uma ocupação, onde está a lagoa, o formato da lagoa, eu posso tirar alguns elementos. Vai depender do que eu quero. Tá? Essa daqui ó, já é uma imagem de resolução, é da imagem do Planet, que é um outro sensor, de 3 metros de resolução espacial. Tá? Você já consegue ter algumas outras informações mais detalhadas, então você consegue pegar bem as diferenças no processo de ocupação, você consegue pegar uma ponte, que talvez se você tivesse nessa imagem aqui, você não conseguisse ver direito. Aqui você já pega uma ponte, né? Você já consegue ver bem a parte das vias de acesso, né? Com uma resolução de 3 metros, ou mesmo quando você tem mais resolução espacial muito baixas ou muito altas, né? Em torno de centímetros. Então você tem aqui, você consegue ver aqui nessa imagem, que é do GeoEye, né? Que é uma imagem de alta resolução, e ela pode ser de 40 ou 50 centímetros de resolução. Então você consegue ver bem as edificações, né? As quadras, os arruamentos. Então, para você fazer um planejamento, e é utilizado muitas vezes não, em processos de planejamento da operação censitária, imagens com esse tipo de resolução para que você possa ter bem identificado, né, o setor censitário em que aquele recenseador vai percorrer, quais são as quadras, quais são as faces que ele vai percorrer. Também na fase de planejamento, quantas edificações existem aqui. A gente não tem como definir o domicílio por imagem, mas a gente sabe pode ter uma pequena identificação da quantidade.
para ver se teve uma questão, um aumento muito grande ou não, para planejar a operação, né? Mas você tem uma imagem com essa qualidade. Você consegue ver aqui, ó, é um L ponto. Você consegue ver aqui, me parece, tá? Alguma coisa aqui, ó, uma fábrica, uma indústria, não dá para saber, mas não é uma edificação, né? Só principalmente você tem vários caminhões estacionados aqui, então não é uma residência, né? Então você já começa a ter detalhes que vão facilitar o processo de extração de informação. Claro que a gente está falando de olho nu, mas você vai ter você não vai contar aqui telhados na mão livre. Você vai ter uma ferramenta que vai processar essas informações, processar essas imagens e vai contar, olha, pelo formato, por tudo, está aqui, ó, tenho essas imagens, essa quantidade, né, de telhado que eu identifiquei. Ou mesmo pegando duas imagens de épocas diferentes, né, aonde teve alteração. Aqui está igual aqui, ok, aqui está diferente. Então ele marca onde está diferente de uma forma automatizada. Tá? Essa resolução espacial é a capacidade que o sensor tem de identificar pequenos objetos, tá? Que é o tamanho que vai ser diretamente associado ao tamanho da célula, do Tem pixel. alguma relação? Tem alguma Hum. relação entre a altura que o sensor passa para captar a imagem ou não? O Não, sensor isso. passa sempre da mesma Aham. altura e isso não vai Não, influenciar tá. a Isso tinha resolução. muito quando era avião. O avião você tinha bastante disso. Você, dependendo do que você quer, você voava mais baixo, ou mais alto. Então pode ser que você voasse mais alto, não teria problema, ou voasse mais baixo. Hoje os sensores é a capacidade do sensor mesmo. Que você não, quando você lança um sensor dentro de um satélite, ele vai ficar orbitando ele vai ficar naquela órbita. Ele não pode ir variando. Então já é o sensor que é desenvolvido para captar essas imagens. Ele tem, claro, levando em consideração a altura da órbita, mas a capacidade dele de pegar essas informações. Nos aviões, né, na outra plataforma, que é uma plataforma que você tem mais mobilidade, você pode, aí sim, você pode fazer essa variação. O drone pode fazer essa variação para você pegar mais detalhes, tá? Ah, obrigada. Tá bom? Alguém quer mais alguma pergunta? Tranquilo? Então, essa é a primeira resolução. A segunda resolução da imagem é a espectral. É aqui que a gente viu um pouquinho no início, né? Que indica qual é que parte do espectro eletromagnético aquele sensor é capaz de gerar uma imagem em níveis de cinza. Tá? Quando a gente vê uma imagem colorida, ela é uma composição. Em que faixa do espectro aquele sensor pode captar? Né? O que a gente chama de banda. Vamos falar uma imagem da banda 2, 3 e 4. O que é banda 2, 3 e 4, de repente, num determinado sensor? Num determinado satélite, sensor. Você tem vários, o que ele vai captar na banda 2, ele vai estar montando uma imagem que ele capta na banda 2, que pode ser o azul, na banda 3 o verde, na banda 4 o vermelho, na banda 5 o infravermelho. Então você tem uma composição 2, 5, 3. Está pegando das duas visíveis mais o infravermelho. Tá? Então, a resolução espectral é isso. Eu tenho um sensor termal, eu tenho um sensor óptico, eu tenho uma fotografia, uma câmera fotográfica. Ele é de uma parte do espectro específico, do olho humano, da câmera fotográfica que a gente tem. Tá? Então, assim, também, quanto maior a quantidade que você vai ter de bandas nesse sensor, né? Quanto ele consegue captar dentro desse espectro, você tem uma resolução espectral melhor. Né? Então eu tenho que trabalhar numa região que chove muito, tem muita nuvem. Então, qual é a resolução espectral? Eu preciso ter um sensor, várias faixas do espectro. Eu preciso ter um sensor que eu preciso, um sensor que capta da faixa do espectro eletromagnético do radar. Então, a minha resolução espectral é faixa do radar. Tá? E aí você tem diferentes faixas do radar. Então, quanto maior as faixas, quanto maior né, a faixa do radar que ele capta, mais vai ser uma resolução espectral dele. Né? A gente viu, né, aquelas imagens que a gente viu lá no início, azul, né, na mesma imagem com as bandas
com 4 bandas do espectro eletromagnético, que eu posso combinar essas bandas e gerar, ou trabalhar isoladamente, ou fazer a combinação delas para extrair a informação da melhor forma possível. Tá? A gente vai, assim que a gente acabar aqui as slides, eu vou abrir o QGIS e vou abrir uma imagem no QGIS e a gente vai ver essas composições de banda. Tá bom? A radiométrica é aquela que a gente viu também, a capacidade de percepção dentro, né, de variações dentro dessa banda. Então eu tenho quanto eu vou conseguir desenhar, colorir, vamos dizer assim, a imagem. Né? Então, em 2 tons de cinza, em 256, em, em 16 tons de cinza, qual é a capacidade? Para a gente ter uma ideia, é considerado por um técnico, antigamente, com o olho bem treinado, que trabalha com imagem há muito tempo, a capacidade de distinguir 12 tons de uma determinada cor. Né? A gente está falando de satélites hoje, de 8 bits, são satélites, né, mais antigos, captam 256. Então, a gente precisa processar esses valores, né? Trabalhar com computadores e a gente processar esses valores. Então, cada bit é um expoente de base 2. Né? Então, um bit, eu tenho dois, então aquela imagem que a gente viu lá no início de um bit, tem 2 tons de cinza. Imagem de 8 bits é 2 elevado a 8, 256 tons de cinza. Tá? Aqui um exemplo, então eu tenho aqui imagens de 8 bits, ou seja, pode registrar em cada célula de 0 até 255. Né? Então, ele pode registrar 1, 2, 3, 4, 10, 20. Né? De 6 bits, repara que ele diminui, eu vou começando a perder diferença. Uma é captar o que é o elemento, outra a espectral é captar o elemento, aí é captar a diferença entre os elementos. Né? Você pode ter células muito pequenas, mas eu junto todas aquelas células dizendo que é a mesma coisa. Tá? Que, por causa da baixa resolução radiométrica. De 4 bits até aqui de 2 bits. Ele pega 4 tons de cinza, você já começa a ter algumas informações que se juntam e você não consegue mais extrair o que você quer. Tá? Então a gente tem a resolução espacial, que é o tamanho da célula, a resolução espectral, que é a faixa do espectro que aquele sensor capta, e a radiométrica, o quanto ele consegue variar dentro daquela faixa, ou seja, na faixa do visível azul, quanto ele consegue captar a variação daquele azul. Tá? Tudo em base 2. Tá bom? E por último, a resolução temporal, que não é uma resolução associada ao sensor, mas sim à plataforma. É em quanto tempo eu consigo retornar para aquele mesmo local e pegar uma nova imagem. Entendeu? Então eu tenho um satélite que a órbita dele é toda construída e ele passa no mesmo local na Terra de 2 em 2 meses. Eu tenho outro sensor que a órbita dele é construída, ou a órbita, ou eu posso ter vários sensores. Tá? Então eu posso ter numa órbita um só sensor. Então ele vai passar sei lá, 2 em 2 meses. Se eu tenho 4 sensores naquela mesma órbita, ou seja, naquele mesmo, né, tem 4 satélites naquela mesma órbita, em vez de ser de 2 em 2 meses, ele vai passar de 15 em 15. Mesmo que não seja o mesmo satélite, mas são satélites diferentes com o mesmo sensor que vai captar a mesma imagem, né, que é o mesmo tipo de imagem. Então, a resolução temporal é isso. Isso é importante, porque se eu tenho um vazamento que ocorre num navio ou num determinado lugar, que é um vazamento de óleo, eu não posso, eu preciso monitorar para onde aquele óleo está indo. Eu posso ter imagens que vão acompanhar essa dispersão desse óleo. Se eu tiver um sensor que está numa plataforma cuja resolução é de 2 em 2 meses, já era. Eu tenho que ter pelo menos sensores que eu consiga ter passagens diárias de 2 em 2 dias naquela região. Isso também pode ser programado. Por quê? Porque eu tenho o sensor, desculpa, a plataforma, o satélite passando, e eu tenho o sensor, que ele está imaginando para baixo. Eu posso girar esse sensor. Ele pode olhar para o lado. Isso você tem satélites que levam 3 sensores.
um para baixo, um para cada dos lados. Isso aumenta essa resolução temporal, né? Porque eu tenho mais sensores olhando para o lado e eu consigo ter uma faixa maior de imaginamento e, por consequência, revisitas melhores. Tá? Aqui um exemplo, ou seja, eu tenho isso aqui lá no Peru, em que eu tenho um rio, certo? Em 97, esse rio teve uma cheia muito grande, né? Então eu consigo, por duas imagens diferentes, claro, aqui a resolução temporal não está muito, mas para demonstrar qual a importância de você ter sensores de épocas diferentes, eu consigo, opa, quando teve a cheia, isso aqui é área alagada, isso aqui alagou tudo. Então eu consigo mapear entre áreas, aqui já era alagada, né? Entre áreas secas e áreas possíveis de alagamento baseado, né, nessa enchente do rio ou no tipo de solo que está ali. E aí eu consigo mapear porque eu tenho cenas de diferentes épocas, né? Derramamento de óleo, desmatamento é muito usado. Eu tenho que ter sensores que captam a vegetação, mas que eles passam de períodos em períodos. Então, assim, todo, né, o IBAMA tinha todo um conjunto, o INPE, junto com o IBAMA, todo um conjunto de olhar sobre o território no que se refere a desmatamento, em que se monitorava aquilo e você percebia onde você tinha as ações, né, onde você percebia a variação da composição da cobertura vegetal, você fazia ações locais. Então você tinha um direcionamento melhor para a ação das equipes de fiscalização, né? Com o advento das imagens e com cada vez maior a qualidade desses sensores e a capacidade que a gente tem de processar esses sensores, tá? As informações geradas por esses sensores, ok? Então, você tem, normalmente a gente trabalha com esses quatro. Existem, em alguns casos, algumas questões que falam de resolução posicional. O quanto você vai conseguir com aquela imagem uma qualidade posicional, de você ler coordenadas. Mas isso depende de outras questões além daquelas que estão no sensor ou na plataforma. É um sensor que tem uma mobilidade muito grande para resolução temporal é a imagem. É avião, né? Porque você pode decolar, ele é preciso ali, vai decola amanhã, decola o drone. Claro, tem questões meteorológicas, às vezes você não consegue ir por questões de nuvem, então não vai conseguir tirar a imagem. Fica um pouco mais caro também, mas o drone, para locais específicos, menores, você consegue fazer revisitas, uma variação temporal no mesmo dia, né? Então você tem aí uma imagem com uma resolução temporal muito boa, mas por ser a plataforma dele ser adequada para isso. Tá ok? Perguntas? Dúvidas? Nada? Tudo bem. É, eu indico para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse livro, Introdução ao Censuramento Remoto. Essa parte que a gente viu está entre a página 41 e 125. Existem outros mais detalhados no que se refere à parte de processamento mesmo da imagem. A gente vai ver isso na próxima conceitos, na próxima aula, depois uma aula prática. Tá? Mas eu indico quem quiser, quem puder, não tenho ele digital, mas isso é interessante aí, se quem quiser se aprofundar mais. Tem esse material, tem muitos outros materiais na internet também, mas esse é muito interessante. Tá? Bom, para dar continuidade aqui, eu vou abrir o QGIS, já estou com o QGIS aberto aqui. Eu vou falar um pouquinho do QGIS para a gente começar a trabalhar e vou abrir umas imagens para a gente ver. Tá? Primeira coisa que eu queria ver com vocês no QGIS, gente, é a primeira vez que a gente está olhando, ele tem algumas partes no, né, na estruturação dele aqui. A primeira parte, essa parte aqui, o meio é a parte onde vai o mapa e aqui são as camadas que a gente vai estar abrindo nesse mapa. E aqui as informações dessas camadas. Tá? A gente tem dois tipos de arquivos, de formatos de arquivos que a gente vai utilizar. Um
são os formatos vetoriais e os formatos raster, ou matricial. Qual é a diferença entre eles? O formato, a gente vai ver também isso mais à frente, mas para a gente poder começar aqui, o formato raster são as imagens. Eles são formados por esse conjunto de células, conjunto de pixels. Os arquivos vetoriais são aqueles que são formados por, pela ligação de pontos. Então, eu tenho um registro de coordenada de pontos que compõem um determinado elemento e, ao juntar esses pontos, ele dá o formato daquele elemento ou um formato que mais se aproxima daquele elemento. Tá? Eu vou abrir uma camada aqui, ó. Adicionar. E aí você, bom, como é que eu coloco camada? Adicionar camada, tem vários tipos de formas de camada. Eu vou adicionar uma camada vetorial. Tá? E eu vou pegar essa camada vetorial clicando aqui. Básica, cartográfica, vou pegar aqui no Rio de Janeiro. Então, o arquivo shape, que é o que eu estou abrindo, o formato que eu estou abrindo aqui, é como se fosse o doc no Word, ele é o formato .shp. Só que, para ele poder abrir, ele tem outros formatos auxiliares. Então, se a gente for ver aqui, ó, essa edificação pública civil, ele tem um arquivo DBF. Isso aqui é um arquivo, esse aqui, né? Vou usar. Tá. É o arquivo do projeto. O arquivo shape, que é o original, que eu vou clicar para abrir, e outros formatos de arquivo. Então, eu preciso desses todos para trabalhar. Eu não posso copiar só o shape, eu tenho que levar esse conjunto todo. Tá? Para facilitar a minha vida aqui, não ficar qual é o shape, eu vou aqui, ó, eu vou abrir isso. Todos são formatos que ele abre. Eu vou aqui no shapefile. Tá? E aí ele só vai me abrir arquivo shapefile. Mas é importante que nesse diretório tenha todo o conjunto. Tá? Então, vou abrir um aqui, depois eu vou mostrar onde esses arquivos se encontram lá no site. Limite, municípios. Vou abrir os municípios do Rio de Janeiro. Adicionar. Ó, ele adicionou, eu tenho aqui, eu tenho ele aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse vetor aqui. Então, ele está, eu apago ou acendo ele. Esse i aqui em cima, ó, de informação, aqui em cima, se eu clico em qualquer um desses elementos, a gente viu isso, né, numa das aulas passadas, eu vou ter informação sobre aquele elemento, que é um elemento vetorial. Tá? Ou eu posso fazer seleção nele. Então, eu posso aqui selecionar. Aqui eu não estou selecionando, eu só estou acessando o atributo. Tá? Quando eu seleciono, quando eu clico aqui, eu posso marcar, estou marcando que eu vou apertar o Shift. Eu estou selecionando vários municípios. Eu posso salvar num outro arquivo, eu posso apagar, assim por diante. Tá? Claro, eu fiz uma seleção aqui, eu tenho poucos municípios, mas se eu tiver uma base muito grande, eu posso fazer uma seleção por valor. Deixa eu clicar aqui só para a gente ter, deixa eu ver se ele vai ficar aqui. O valor, ou seja, qual o valor dentro desses atributos eu quero? Ah, eu quero achar um município, eu sei o nome do município. Ó, já até aparece aqui, qualquer, se eu tivesse tudo que ele já tem, né, organizado numa base de dados, Angra dos Reis. Okay. Onde é que fica Angra dos Reis? Eu seleciono. Opa, apareceu. É esse aqui. Ah, mas eu quero todos os municípios. Aqui com poucas informações. Aqui é o geocódigo, né? Então, esse geocódigo aqui, se eu fosse do Brasil todo, eu poderia fazer seleções diferentes. Deixa eu abrir aqui uma base do Brasil todo, que vai ser melhor fazer essa pesquisa, porque ele só tem todos do Rio de Janeiro. Então, os primeiros dois dígitos são iguais. Dá para fazer uma seleção mais elaborada. Vamos aqui abrir. Eu vou fechar isso aqui. Imagina, eu estou com todos os municípios aqui, 5 mil e poucos registros. Isso aqui eu estou vendo no mapa, mas eu tenho aqui, se eu clicar aqui em cima, tá vendo? Ele vai abrir uma tabela, que é a tabela. Então, cada
registro no banco de dados tem uma geometria associada. Então, se eu clicar aqui, ver se aparece aqui. Tá? Isso aqui é a região Nordeste. Ó, tá aqui, ó. Apareceu aqui. Né? Ó. Se eu marcar outro, se eu marcar, então esse registro aqui tem essa geometria. Né? Você vai ter outros registros com outras geometrias. Apareceu outro aqui. Ó. Mas eu posso fazer consultas nessa base. Então eu venho aqui por valor. Eu vou botar. O que, que eu quero? Eu sei que tudo que está no Rio de Janeiro é 33, começa com 33 pelo geocódigo. Eu posso botar aqui, ó, 33. Ele vai aparecer tudo que tem 33, mas eu quero 33 mais que inicie com 33. Tá? Então, todo que geocódigo tem 33 mais do início. Ó, ele vai selecionar todos aqui do Rio. Posso vir aqui e salvar um outro shape. Posso exportar com outro shape. Né? Fazer outros tipos de consulta. Né? Selecionar por expressão. Então, eu posso 33 que chega, né, formar uma expressão para consultas. Deixa eu ver se mais detalhe numa aula específica sobre isso. Então, eu tenho aqui como acessar o atributo de cada um desses registros aqui, ou a tabela inteira, como selecionar feição por expressão, todas as feições, inverter, tá? Por localização, então posso fazer tudo que está dentro de um determinado recorte. Então, eu vou poder fazer todas essas consultas nesse banco, porque é um banco vetorial. Mas o que a gente quer mesmo são os arquivos raster, as imagens. Por quê? Porque o sensoramento remoto está trabalhando com imagem. Né? Eu vou só mudar aqui a cor. Né? Quando você clica duas vezes aqui, muito rápido, em simbologia você pode. Ele estava assim, ele estava com uma cor de fundo, eu posso trocar essa cor de fundo. Trocou. Como eu posso trocar da borda. Estou botando qualquer cor aqui só para ver, tá? Da borda, posso aumentar a espessura. Tá? Botar um tipo de linha diferente. Eu posso fazer N alterações nessa estrutura. Para eu poder trabalhar aqui, para vocês poderem ver melhor, eu vou deixar aqui um. Okay? E eu vou tirar aqui, ó, não vou deixar ele pintado, vou deixar ele sem nada. Só vou ter o contorno, vou botar aqui. Só, tá? E o que, que eu vou fazer? Eu vou importar uma imagem. Essa imagem já é georreferenciada, já é uma imagem georreferenciada, então eu não vou precisar georreferenciar ela. Tá? Então, camada, adicionar camada, só que em vez de ser uma camada vetorial, é uma camada raster. Tá? E eu vou pegar essa camada raster aqui, eu tenho ela, depois eu mostro aqui. Deixa eu só ver o nome dela aqui. É 2747, 2747 NE. Ah, boa ter acontecido isso. O que deu? Aquela imagem, ela está georreferenciada em UTM. Tá? E eu estou aqui com o meu projeto em geográfica Cirdas. Então ele vai tá falando aqui, olha, tá indiferente, eu vou converter. Então ele vai converter essa imagem, ok, para poder aparecer aqui, ó, apareceu aqui, georreferenciada, tá? Está me avisando que são sistemas diferentes. Vou só mudar a posição para ela ficar por baixo. Então, é uma imagem que está quase toda dentro desse município aqui, que é Araruama. Tá? Posso, como ela é uma imagem georreferenciada, se eu adicionar outras camadas, outras imagens, aí ela são vários trechinhos. Acho que precisa 7.3, vou botar isso aqui. Ó, ela vai pegar do lado. Por quê? Porque elas estão georreferenciadas. Então elas vão cair na posição que elas se encontram.
Ó, você nem percebe muito aqui a conexão que ela já foi construída para que elas se encaixassem. Tá? Essa é uma fotografia aérea, ela não é uma imagem, não é de um sensor em satélite, é uma fotografia aérea que foi usada para o mapeamento do Rio de Janeiro. Tá? Bom, eu consigo, deixa eu trabalhar só mais. Eu consigo clicar e pegar alguma informação dessa imagem? Sim. Quando eu clico aqui, o que ele faz? Ele vai pegar a informação do pixel e ele vai me responder. Olha aqui, ó. Na banda 1, a resposta que está ali registrada para ela, do pixel, é 119, na banda 2, 116 e na banda 3, 99. Então, a combinação delas deu essa imagem. Tem, né, aqui ó, já na vegetação, como está bem diferente, uma área mais clara, ó, já sobe bastante. É a combinação dos pixels. Posso ver isso de uma forma melhor? Posso. Vamos lá ver como é que é. Eu vou dar 2 cliques aqui, ele vai abrir da mesma forma que ele abriu a simbologia, tá? Só que diferente do vetor. O que ele mostra aqui? Ó? A banda, eu tenho na banda 1, que é vermelho, o menor valor do pixel é 33 e o maior é 176. A mesma coisa para a banda 2 e a banda 3. Tá? Só que eu vou pedir para ver ó, numa banda só, na banda 1, a banda do vermelho. Está aqui de lado para vocês poderem ver. Ok. Ó, tá? Então eu tenho aqui ela separado só na banda do vermelho. Eu posso tratar, fazer tratamentos aqui nessa imagem, mas aqui é só, eu estou mostrando só aqui nesse primeiro momento a visualização. Então eu posso ter essa imagem. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou duplicar essa imagem, tá? Aqui. Eu vou duplicar de novo. Tá? Isso aqui eu vou apagar, que eu não vou usar. Então, é a mesma imagem, se eu ativar elas todas aqui, só que eu venho aqui e vou mudar aqui, ó. Para essa aqui, eu vou botar a banda 2. Vai. Depois a gente vai abrindo ela. E aqui eu vou botar a banda 3. Tá? Repara que ela apresenta aqui ó, um intervalo. O 39 vai ser o pixel mais escuro e o 117 o mais claro. Então, essa aqui é a banda, né, o vermelho. Se eu fechar, ó, tem uma diferença pela composição da banda. Né? É a mesma coisa aqui. Ó. Aí eu tenho uma diferença também. Ah, não, mas eu quero ao contrário. Eu não quero ver o 33 como mais escuro e o 116 como mais claro. Eu quero ver invertido. Então, posso mudar aqui. Ó. Eu dei 2 cliques, simbologia, né, tá preto para branco, vou botar branco para preto e vou aplicar. Ele vai gerar uma imagem assim. Opa, o que, que aconteceu? Ele está me dando uma... Olha só como é que eu consigo visualizar melhor aqui, ó, né? Os rios que de repente eu não conseguiria parte. Isso aqui, não, nem rio, de asfalto, de rua. Como é que eu consigo visualizar as ruas melhores nessa combinação do que de repente nessa? Não, essa também está, só que claro. Né? Você tem essa possibilidade de fazer essa montagem para interpretação. Tá bom? Outra questão que você pode também na imagem é você trabalhar com falsa cor. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar a banda 1 e eu vou classificar elas em tons de verde. Ó. Aqui. Ah, não está fechado, não está ativado aqui para visualizar. Ela gerou em tons de verde. Aqui, se eu quiser trabalhar, eu posso ter outro. Vou voltar aqui. Ó. Posso botar. Aqui não. Sim. Se eu tiver alguma coisa que facilita, eu quero ver né, com mais detalhe, porque eu vou conseguir ver melhor né, a faixa mais baixa do espectro. Por consequência, está aparecendo muita vegetação, ó, tá vendo? Vai estar muito mais destaque. Opa, então eu sei onde eu tenho uma área. Onde está a vegetação aqui? Apesar de você ter aqui a água também muito próxima, você vai ter que ir combinando essas informações. Onde eu tenho né, as edificações, eu tenho mais afastado.
Mas eu posso também fazer outros tipos de combinação. Esse aqui, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está pegando o 39, botando esse vermelho, onde tem 35, esse outro aqui, está interpolando entre eles. Tá? Posso fazer assim, ou eu posso fazer. Deixa eu ver se eu não sei se aqui. E aí ele não vai interpolar, ele vai pegar valor a valor. Tá? Vai pegar, aqui não ficou bom. Tá? Em vez de ele interpolar, ele está pegando valor a valor. Tá? Uma diferença muito pouca em relação a isso. Tá? Outra questão. Tá? Então você pode ter essa. Classifiquei aqui. Tá? Para extrair uma informação específica. Tá bom? Eu vou voltar uma aqui para a cor normal dela. Fazer uma cor normal, uma cor falsa cor padrão, essa aqui. E eu vou fazer o seguinte: nessa outra aqui, eu vou voltar para cá. E eu vou entrar aqui ó, em contorno. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a banda 1, e eu vou ter alguns parâmetros. Eu vou deixar rodar como ele está aqui. Tá? Eu só vou mexer, deixa eu ver se eu consigo mexer na cor para a gente ver melhor. Eu vou rodar isso aqui. O que ele vai fazer? Ele vai classificar, ele vai. Tá vendo? O que faz, que faixa daquela resposta espectral ele faz o contorno daquela região. Então, ó, tudo isso aqui tem na banda. A banda que está agora, a banda 1. Né? A gente tem que mexer nos parâmetros, eu não vou mexer aqui nos parâmetros, eu teria que ver quais são os parâmetros para tirar uma determinada informação. Né? Qual desses aqui? E aí ele faz uma classificação, que a gente chama de classificação. Ele vai classificar. É como se mais ou menos aquilo que a gente falou. O, né, de computador, de vez de o cara estar olhando e marcando, ele vai gerar essa informação. Tá? Então, aqui, claro, ele não é um software específico para isso. Então, olha, como vários pedacinhos que ele pega, ó. E, ó, ele está até generalizando. Ó. Então, se eu tenho uma área aqui, ó, pelo que a gente está olhando, olha só tem esse contorno. Conforme eu vou dando zoom, ele vai pegando outros. Se fosse tudo daquele jeito, eu não conseguiria olhar. Né? É um borrão ali pintado. Então ele está pegando tudo que tinha esse valor e, na verdade, ele está extraindo aqui. Ele não está nem pegando, ele está extraindo que não é. Que eu tenho contorno e eu tenho outros elementos que são fora do que estava nesse contorno. Tá? Então, assim, o sensoriamento remoto, você precisa antes definir, baseado no que você quer, quais são as especificações que você vai precisar para montar, para escolher qual sensor que vai ter a melhor resposta para a área que você vai trabalhar. Tá? A partir disso, você vai ter essas imagens, você vai trabalhar essas imagens, você vai processar essas imagens. Bom, usando ferramentas computacionais, né, específicas, a gente quando for falar em processamento de imagem, a gente vai ver classificação, georreferenciamento, vizinho mais próximo, então ele vai pegar, né, e vai fazer as análises para você tirar a informação. Aqui eu só estou dando alguns exemplos dessas potencialidades. Tá bom? Perguntas? Nada? Só do trabalho? Não? Tá bom, vou aqui parar de gravar.